Olá, bem-vindo de volta, você interessado na lore do velho mundo. Então, você quer saber como transformar chumbo em ouro? Bem, fique até o final e se você for um mago, talvez eu te ensine o caminho de como ficar rico com pouco esforço. Na vida real, meus amigos, isso aí é só na fantasia. Infelizmente, não é tão fácil assim. E hoje nós vamos falar do maior mago alquimista que já pisou no império do mundo do fantasy, que é o Balthazar Gelt. E o Balthazar Gelt, ele tem uma origem meio que envolta em mistério. Acredita-se que ele nasceu nos reinos ao sul do Império, ou em Tileia, ou em Stallia, ou em algum dos Border Princes, ali dos pequenos principados da fronteira, e ali ele aprendeu, ou até em árabe, é possível que ele seja de bem mais longe do Império, e ele aprendeu com os alquimistas locais algumas magias, só que comparadas às magias do Colégio da Magia Imperial em Altdorf, elas eram, não vou dizer simples, mas ele sempre teve um desejo de aprender mais. E ele se mostrou um menino prodígio, uma pessoa muito inteligente, e conforme ele via e trabalhava junto com os outros alquimistas, ele se mostrava aprender rapidamente e logo fazer do mesmo nível, ou às vezes até superar os seus mestres. Assim, ele conseguiu aprender o básico da magia do metal sozinho. No caso, claro, ele teve a ajuda de vários alquimistas lá do sul, mas em geral é muito difícil um mago aprender as coisas, não é fácil acesso, ninguém chega assim, quer aprender magia, não foi. Ele realmente se meteu, ele se ofereceu os seus serviços, ele aprendeu com outros. E com o tempo, ele realmente mostrou uma enorme facilidade e habilidade para a magia, em especial a do metal. E o Balthazar, o que a gente sabe de certeza é que ele um dia chegou no império da cidade de Marienburgo. Ele provavelmente veio das terras do sul e acredita-se que o pai dele era um alquimista e por isso ele já teve esse início ali na carreira e conseguiu ter acesso às informações iniciais para começar a estudar e aprender a escola do metal e a transmutação dos elementos. Não se sabe ao certo se isso é verdade, mas ele tem uma bibliografia feita bem depois e editada por ele mesmo, que diz que o pai dele era um alquimista e que ele aprendeu e superou os seus mestres ali em árabe, em Tileia, Stallia, e depois ele foi para Marienburgo e de Marienburgo ele pagou uma passagem para o Império. Ele pagou essa passagem em barras de ouro, que, como você deve saber, valem mais do que dinheiro. O capitão do barco, vendo um viajante pagar ele com uma barra sólida de ouro, o capitão fica à vontade. Meu consagrado, você é VIP aqui no navio, pode dormir na cabine do capitão. Você tragam comida e bebida para ele. Eles levaram ele com todo o luxo possível, porque ele pagou exorbitantemente bem aquela viagem. Mal sabia o capitão que aquela barra de ouro que ele pagou, na verdade, era chumbo. Existe no mundo do Warhammer, no fantasy no caso, uma magia que é a transmutação de metais, que tu consegue transformar um metal em outro. Porém, ela não dura para sempre, ela é temporária. Tu pode até fazer uma transmutação mais permanente, mas aí é uma magia bem difícil
e apenas aqueles mais habilidosos e com mais experiência vão conseguir fazer essa transmutação permanente. Quando Baltazar era novo e veio para o Império a primeira vez, ele não era o mais experiente e ele pregou uma peça, ele surrupiou o pessoal do barco e ele pagou com dinheiro falso. Depois que ele chegou em Aldorf no seu destino e desapareceu na multidão, depois de alguns dias, o capitão percebeu que o ouro não era mais ouro, era na verdade chumbo. E aquele pedaço de chumbo quase sem valor nenhum, o capitão ficou enfurecido porque foi enganado e ele botou uma recompensa na cabeça do Baltazar. Essa recompensa existe até hoje. Tu pode pensar que com o poder e a influência que ele vai ganhar aqui na história, ele já teria se livrado dessa recompensa há muito tempo, mas ele deixou porque ele acha engraçado. O Baltazar é meio traiçoeiro. O Baltazar, ele tem mais ou menos a personalidade, sabe o Gambit do X-Men? Então, mais ou menos nesse estilo. Ele engana, ele é bem traiçoeiro, bem ardiloso. E no caso, ele deixou essa recompensa na cabeça dele. E ali em Aldorf, ele procurou o Colégio da Magia, onde ele foi então avaliado para ver se ele iria ser treinado ou não como um mago e ia receber autorização para praticar a magia no Império. A magia no mundo do fantasy, pelo menos no Império civilizado da humanidade, não é vista com bons olhos. Em geral, o mago é muito, muito perigoso, tanto para o inimigo quanto para os aliados, porque a magia é caos, e caos pode ser bem traiçoeiro e imprevisível. Então, uma magia que o mago consegue fazer de um jeito fácil, digamos, fazer algumas chamas com a mão, acender uma fogueira, uma lâmpada, iluminar uma caverna, coisas assim, tranquilo, ele consegue fazer isso quase que de olhos fechados, mas o que ele realmente está fazendo é alterar a forma que a nossa realidade fica, utilizando o poder do imaterial, utilizando o caos para alterar a realidade. E caso ele tente fazer isso demais, digamos que ao invés de apenas invocar algumas chamas para acender uma fogueira ou iluminar um local escuro, ele decide fazer uma enorme tempestade de chamas no exército inimigo. Aquela alteração nos ventos da magia e altera a fina camada, o fino véu que divide a nossa realidade do imaterial, podendo fazer coisas como, mas não limitadas a explosões, invocar demônios do caos, causar mutações severas em quem está perto, fazer a magia acontecer no lugar errado e queimar as tropas aliadas, o mago explodir, o mago ser sugado para o imaterial e ser devorado por demônios por toda a eternidade. Em geral, não é interessante tu usar mais magia do que tu consegue controlar. Então a magia necessita de anos e anos e anos de treinamento, de calma e concentração. Uma palavra, uma sílaba da invocação feita errada, um pequeno ritual, um pequeno passo do processo para invocar a magia feita errado, pode ter consequências severas. Por isso, a maioria das pessoas é muito desconfiada dos magos e eles têm que ter a aprovação do Colégio da Magia para usar a magia no Império, senão eles vão provavelmente queimar numa fogueira por um caçador de bruxas. Bem, agora que você sabe um pouco mais sobre isso, o mago então tem que ser avaliado. O Baltazar pulou essa etapa. Ele mostrou as suas habilidades com a magia do metal e impressionou o líder da época da Escola da Magia, que botou ele direto como aprendiz. Ele já entrou para aprender na magia do metal. E ali ele teve acesso a uma enorme biblioteca, aliás, acho que é a maior do mundo em relação à questão de magia, pelo menos no mundo civilizado.
E ali ele aprendeu e evoluiu ainda mais o seu conhecimento sobre a transmutação dos elementos e alquimia. Ele chegou ao ponto de desenvolver uma pólvora otimizada, o que fez da escola de magia muito, muito mais rica, porque agora com essa pólvora otimizada, até os engenheiros, a escola de engenharia imperial, que normalmente é meio desconfiada dos magos, começou a gostar deles e eles tiveram vários contatos e comércio e todo mundo queria que ele benzesse a pólvora deles para explodir melhor. Benzer, entendeu? Porque ele bota alguns outros elementos. No caso é piada esquece, é gasolina, benzina que eles botam água. Tá, tudo bem. Não vem ao caso, não entendeu. Mas o Baltazar, ele estava então explorando a pólvora negra quando de repente, BOOM! Uma enorme explosão. Não tinha sido a primeira que aconteceu. Aliás, era tão frequente explosões nesse local de alquimia, na região da Escola da Magia ali em Altdorf, que trabalha com metais, que os bombeiros de Altdorf construíram uma das suas filiais logo do lado desse laboratório, porque toda a vida tem uma explosão ali, tudo vai pegando fogo, então tem que apagar rápido, tem que ter água disponível. E o Baltazar já tinha sobrevivido a várias explosões. Todas elas ele conseguiu ou controlar usando a magia, ou previsto que ia explodir, saído correndo e se abaixado antes. Então ele nunca tinha se lesionado do jeito que essa aí machucou ele. Ele talvez explorou um pouco demais o limite da magia, infundindo muita coisa naquela pólvora, causando uma instabilidade, uma explosão que ele não conseguiu segurar nem prever. E nessa época, o Baltazar sofreu queimaduras terríveis. Depois desse dia, ele confeccionou para si uma máscara de ouro puro, além de um manto dourado que ele utiliza e cobre todo o seu corpo. Não se sabe se ele ficou com queimaduras e totalmente desfigurado por causa desse incidente, ou se ele também, como é o mundo do 40 mil e ele tava... Desculpa, 40 mil não, como é o mundo do Warhammer e ele estava mexendo com magia, é possível que ele também tenha virado algo mais do que humano, porque magia é caos e uma grande quantidade de magia pode te deformar muito, muito mesmo, pode te transformar numa aberração. Ou também é possível, nessa época, ele não era assim extremamente famoso, ele era um mago da escola de magia, mas nada mais. Então, e ele tinha uma recompensa pela cabeça dele. É possível também que algum assassino tenha feito uma sabotagem e tentado matar o Baltazar nessa época. A verdade é que infelizmente nós nunca vamos saber e ele nunca mais saiu em público sem a sua máscara dourada e o seu manto dourado. Então ele não vai te falar e nem te mostrar como é que está o rosto dele hoje em dia. E depois desse acidente, a sua capacidade mágica se elevou exponencialmente. Ele ficou muito mais hábil nas magias. Ele consegue fazer algumas magias do metal com uma facilidade incrível. Magias a nível bem avançado, ele consegue fazer sem nem suar. Até porque tu não vai ver ele suando, porque ele está todo coberto. Mas em geral, depois desse dia, seja lá como isso afetou o seu corpo na realidade, ele conseguiu um domínio muito grande dos ventos da magia relacionados ao metal e à transmutação. Depois desse acidente, ele cresceu muito na influência e no caso os outros magos começaram a ver ele como o melhor e o maior da escola dos metais, até que isso deu direito ele a desafiar o patriarca supremo atual da escola de magia. Desafiar o patriarca supremo? O que é o patriarca supremo? Bem,
o Patriarca Supremo do Colégio da Magia é o mestre dos magos. No caso, o maior dos magos, o mago mais influente, mais antigo, mais experiente, que lidera os outros magos, tanto como conselheiro, quanto como o administrador da Escola da Magia, de todas as ordens. Então, a cada 8 anos é escolhido um novo, ou o mesmo continua por mais tempo. E depois de 8 anos que alguém está governando como Patriarca Supremo, é possível algum competidor desafiar ele para um duelo. Esse duelo, então, foi contra, na época, o Patriarca Supremo Tyrus Gorman. Tyrus Gorman era da Ordem do Fogo, no caso a Bright Order, que é a magia da Escola de Fogo, contra o Balthazar Gelt. Como é que funciona esse duelo? Eles vão para um lugar chamado o Hall de Obsidia. O Hall de Obsidia é um local com um octaedro, assim, é feito em formato para tentar impedir que a magia feita ali dentro saia para fora ou saia do controle. Vários magos maiores ficam ao redor para tentar utilizar e neutralizar magias que saírem do controle. E em cada ponto daquela arena, um dos competidores vai ficar e no meio está um cajado do fundador da Escola da Magia, o Cajado de Volans. E esse Cajado de Volans é um artefato mágico que todo mago que se preza no Império queria botar as mãos. Não é só uma figura de poder, autoridade, mas também é um artefato que amplifica a magia, de quem está usando. Então Balthazar desafiou o atual Patriarca Supremo para o cajado. Infelizmente, não sabemos ao certo como acontece ou como ocorre esse duelo. O que a gente sabe é que não é até a morte. Aliás, a tradição e os bons costumes dizem que não deve tentar matar o adversário, mas é bem acirrado e já houve situações onde um dos competidores morreu, porque a magia, como eu disse, é algo meio instável. O que a gente sabe é que o Balthazar ganhou, então atualmente o Balthazar é o Patriarca Supremo. Infelizmente, os detalhes e como acontece esse duelo, os magos mantêm em altíssimo segredo. Aliás, o Colégio da Magia é um dos locais que mais mantém segredos dentro do Império. O Balthazar, então, agora, com assim, todo dourado, com o cajado do maior mago que já existiu aqui no Império, ele teve o seu poder novamente amplificado. E por muito tempo ele serviu então como o Patriarca Supremo para o Imperador Karl Franks. E até teve uma guerra civil que ele evitou, transmutando o tesouro do Conde Eleitor, que estava recrutando um enorme contingente de soldados e mercenários, modificando o ouro e transformando ele em cobre. O ouro em chumbo, no caso lead. E esse chumbo não tinha valor. O pessoal ali, os mercenários, os soldados se recusavam a lutar e a marchar sem o pagamento. Então ele conseguiu evitar uma guerra civil no Império e o Conde Eleitor jurou ele de morte. Ele tem alguns inimigos mortais, então o Balthazar não é exatamente a pessoa mais amada no Império, mas ele faz o que tem que fazer para manter a estabilidade e a paz, e ele sempre obedeceu o Karl Franks. E no caso também, diferente ali do jogo, na história do Warhammer Fantasy, ele não lidera o exército, ele é um mago de batalha, ele participa da batalha, mas ele não é o general em si. Aliás, tu não vai ver
magos comandando um exército no Império, porque a maioria das pessoas meio que não confia muito no mago, mas no Warhammer ele é o general, mas ele ficou legal também, não tem problema. Depois tu confedera com o Império e dá tudo certo, e aí o Karl Franks está ali também, mas em si ele é mais um agente e um mago de batalha do que realmente um comandante. E tem uma coisa também, no End Times, eu não gosto do End Times, a gente não fala sobre essa fanfic aqui, ele foi um dos personagens mais botados para baixo, ridicularizados, e a lore não faz sentido com o seu comportamento até então. Ele sempre procurou poder, influência, estabilidade e ouro, no caso, ouro, ele adora ouro, ele sempre gostou de ouro, ele diz que o metal mais valioso e mais nobre do mundo é o ouro. Ele gosta de ouro, ele é assim... tu imagina ele chegando tocando uma música assim, tipo I'm a motherfucking VIP, com uma correntinha de ouro, com um dente de ouro, com joias de ouro. Ele adora ouro, ele gosta de ouro. E assim, ele no End Times, pra te entender, ele se aliou aos mortos-vivos e virou um necromancer. Por quê? Por quê? O que adianta tu ter ouro se tá todo mundo morto? O que tu vai fazer com o ouro? Não faz sentido. Tipo, ele sempre foi assim, dessa questão de ganância, de enganar as pessoas utilizando dinheiro. Então, por que ele vai se unir com os mortos? Não faz nem sentido isso aí. Porque ele queria viver pra sempre, porque ele queria mais poder mágico. Não, cara, Baltazar quer ficar podre de rico. Tá certo ele, tá correto, nada errado nisso aí. Mas no caso, o Baltazar, essa questão do End Times, foi então ele traiu o Império, ele fez várias coisas, ele botou a vida dele em risco para proteger o Império em algumas situações. E aí tu vai dizer aqui que não, isso aí foi tudo de falsidade, uma fachada, ele realmente era só um ganancioso por poder mágico. Sei lá, não faz muito sentido, não gostei do como eles trataram ele no End Times. E tu vai ver também que ele costuma cavalgar num Pégaso. O motivo disso é que quando ele virou o Patriarca Supremo, ele ganhou um Pégaso muito veloz e ele utiliza ele para andar de um local para outro no Império, para estar nos locais onde é necessário, porque ele tem uma agenda bem fechada, cheia de compromissos, então ele precisa andar rápido, com estilo. Imagina só a cena, do nada todo mundo tá esperando ele, o pessoal bota um tapete vermelho, ele chega num Pegasus voando, com uma roupa dourada brilhando assim, tipo, ao redor dele chega a ofuscar o sol, com aquela máscara dourada. Ele tem muito, mas muito estilo, então o Baltazar é um dos senhores lendários e das figuras legendárias aqui do Warhammer mais estiloso que existe. Além de que tu não quer mexer com uma pessoa que consegue transformar o teu corpo em uma pedra ou numa barra de ouro. Ele pode transformar um ser vivo em metal. Então em si tu não quer muito estressar ele, mas ele gosta de utilizar as suas magias do metal mais para preservar o Império e para enriquecimento próprio e do Colégio de Magia, que durante o governo dele ficou muito mais rico. Governo não, né? Meio que a administração dele, acho que é mais correto falar, ficou muito mais rico, tanto pela venda de pólvora otimizada, quanto porque ele é uma fonte infinita de ouro e agora ele sabe fazer essa transformação em ouro bem mais permanente do que ele fazia antes, e para ele transformar qualquer metal em chumbo é muito fácil, ele faz com os olhos fechados. Então tu imagina um soldado do caos, vestido dos pés à cabeça com uma armadura de metal caótico, com um enorme machado afiado demoníaco, e de repente o mago com um Pégaso passa voando, transforma a armadura dele em chumbo, ele fica bem mais pesado do que era antes, o machado perde totalmente o corte porque vira chumbo, na primeira batida que ele dá num escudo de aço imperial o machado perde
perde o fio, não corta mais nada, então é assim que ele luta. Ele é meio que uma unidade de suporte, ele causa dano aos inimigos, mas o Baltazar é um mago com estilo dourado. Então, meus amigos, era isso que eu queria trazer hoje sobre o Baltazar Gelt, o Mega Shad da magia do metal. É bem divertido utilizar ele no jogo do Warhammer Total War. Tu lança umas magias em área e tu vê os inimigos derretendo. É muito satisfatório. Ah, muito bom. E a única coisa só que eu acho é que a facção dele devia fazer 50% mais ouro, porque qualquer metal ele hoje consegue transformar em ouro. Mas é isso, tudo de bom. End Times é fanfic e estejam com Sigmar.